Sexta-feira, dia 27 de janeiro, seja muito bem-vindo, que bom contar com a sua companhia também hoje, nesse caminho de todos os dias, meditando a palavra do Santo Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Já deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e vamos juntos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E ouvindo esse evangelho de hoje, eu fico imaginando a convivência de Jesus e dos seus discípulos. Nesse finalzinho que diz que Jesus explicava as parábolas, Jesus falava muito com imagens agrícolas, que era a realidade, o contexto em que aquele povo vivia e que eles podiam compreender melhor, mas mesmo assim precisava de explicações. Eu imagino, depois de falar às multidões, Jesus com os seus discípulos, explicando tudo aquilo que ele queria ensinar. E é um pouco o caminho que nós fazemos aqui no Evangelho todos os dias. Mais do que o Padre Gustavo, eu acredito que é o Senhor quem vai falando aos nossos corações, que vai nos explicando o sentido das Escrituras, e é um caminho da vida toda, porque nós somos tão lentos de inteligência, nós somos tão difíceis para crer e para compreender os mistérios de Deus. Por isso, nós precisamos dessa convivência com Jesus, da vida de oração, da intimidade com Deus. São coisas que não caem do céu, mas precisam ser construídas um dia depois do outro. E é justamente essa a mensagem que Jesus nos fala usando o exemplo da semente, que vai germinando e vai crescendo e se transformando numa árvore, que é um processo lento. A nossa vida espiritual, o nosso crescimento na fé também tem o seu ritmo e exige de nós também esta paciência. E é graça de Deus. A força da semente está nela mesma. É a palavra de Deus quem realiza. Nós fazemos a nossa parte. Semeamos, preparamos o terreno, adubamos, regamos, mas não depende de nós. A força do crescimento é desta semente mesmo, é da palavra de Deus, que é perfeita, mas que precisa também da nossa colaboração, da nossa preparação. Mas Deus, no seu ritmo, respeitando a nossa velocidade, se Deus se revelasse de uma vez, a gente não ia dar conta, porque a nossa inteligência é tão pequena para assimilar os mistérios tão grandes desse Deus infinito. Mas Deus, na sua pedagogia, vai respeitando os nossos ritmos e
pouco a pouco vai se revelando a nós. Como eu sempre digo, a relação com Deus não é mágica. Às vezes nós queremos que no estalar de dedos tudo se resolva, tudo se revele. Não, é um caminho e precisamos ser fiéis nessa caminhada. Precisamos ser perseverantes. Por isso eu quero incentivar você, de fato, a ser perseverante na sua vida espiritual, no cuidado com a sua vida de oração, na leitura da palavra de Deus, porque é dia depois de dia, mês após mês, ano após ano, que nós vamos crescendo. De uma forma invisível, a gente não vê a semente crescendo e se transformando numa árvore, mas é assim também que o germe da palavra de Deus vai se desenvolvendo dentro de nós. Estejamos abertos e com certeza a graça dele realiza os seus prodígios. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia cheio das bênçãos do Senhor e fique com Ele.